Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar início, né, mais um estudo bíblico, tá? Nós iremos falar sobre a cura do coração, de um livro pequenininho, do que chamou Poder Curador de Deus. Nós abordaremos agora o que foi pedido pelo Espírito Santo, né, para que Deus nos ajude, nos capacita, né? Que nos dê capacidade de amar e ser amado, que se resume no termo coração. Pedimos o quê quando nós pedimos ao Espírito Santo alguma coisa? Pedimos que enche nosso coração do teu amor, do teu amor. Vós dizes algo desagradável, não estamos doentes, nós não estamos doentes apenas da razão, mas também do coração. Estamos sofrendo de cardiopatia espiritual. Façamos uma pequena anamnese. Em medicina, o momento no qual o médico pede ao doente que conte os sintomas da sua doença. O que está deixando você com o coração doente? Não doente da doença em si, mas doença assim da alma, né? O que está te atormentando? Revisemos quais são nossas doenças do coração. Existe o quê? Uma enfermidade que se chama abulia. É uma palavra grega, bole, que significa vontade, e o alfa, primitivo, que significa sem. Portanto, abulia significa ausência de vontade e suas derivações. É o que isso? É um cansaço, muito grande, preguiça, desânimo, achar tudo muito pesado, difícil. É uma permanente preguiça espiritual que bloqueia totalmente a nossa santidade, né? A sua mente fica doentia. Em oposição à bulia está o desejo do poder. Nesteche fez uma apologia desta enfermidade. Segundo ele, os últimos tempos do cristianismo verão nascer um novo evangelho, o do super-homem, que será guiado não pela vontade de servir, mas pela vontade do poder da conquista. Não é aquele poder que vem do céu, aquele poder que o homem quer tudo para ele. Hitler captou essa mensagem e sabemos no que resultou: morte de milhões de pessoas inocentes. Mas não nos detenhamos no Hitler da história, porque há muitos pequenos Hitler entre nós, no meio de nós. Há os autoritários que se acham semideuses, que na família ou no trabalho impõem de maneira tirânica sua vontade. Até dentro de casa nós temos o pequeno ditador, né? Quantas lágrimas e quanto sofrimento produz essa doença de vontade, de poder, de querer mandar nos outros, de achar que manda em todo mundo, né? E muitas dessas pessoas não conseguem mandar nem na vida deles, vocês sabiam disso? Da mesma forma que no plano físico também há doenças espirituais que atacam mais facilmente os homens e outros, às quais as mulheres estão mais expostas. A doença que acabo de invocar é bem mais masculina e dirijo-me aos homens para propor-lhe essas palavras. Queridos amigos, tenhamos cuidado ao nos dar ao nos lidar, né, com o sexo masculino. Deus não nos deu o direito de nos encolarizarmos sistematicamente por qualquer coisa, de levantar a voz, de dar murro na mesa, de aterrorizar todos que nos cercam, como se essa fosse a única maneira de demonstrar nossa virilidade. Os homens agem dessa maneira. Isto é mais um sintoma de fragilidade. A raiva é uma verdadeira doença espiritual.
um pecado capital que não agrada a Deus. Disse de alguns homens que fora de casa são anjos. Nós estamos acostumados a ver isso, né? Muita gente fala assim: nossa, fulano na rua é um anjo de candura. Dentro de casa é um verdadeiro inferno. E dentro de casa é um demônio. É verdade. Conheci alguns assim. Atualmente fala-se em violência doméstica, né? O que mais estamos vendo no nosso dia, né? É um verdadeiro problema que precisamos resolver, ao menos entre cristãos, sem a necessidade de chamar a polícia. Quantas famílias vivem aterrorizadas, com a alma por um fio, nervoso, sob a ameaça permanente da ira de qualquer um dos seus familiares, ou do pai, ou da mãe, de qualquer um, né? Também temos uma doença tipicamente feminina, o espírito da escravidão, porquanto não recebeste um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebeste um espírito de adoração, pela qual chamamos Abba, Pai, que quer dizer Pai, Romanos 8,15. E também é para que sejamos homens livres, que Cristo nos libertou. Nós não nascemos para ser escravizado, tá? Que Deus já nos libertou. Dirijo-nos especialmente às mulheres de algumas regiões, principalmente da Itália, mas penso também em todos aqueles de outras culturas que vivem sob espírito de escravidão, mulheres que da breve aurora da juventude, quando o mundo lhes abria e era conquistado por sua beleza e juventude, já convertida em esposa e mães, torna-se escrava do marido e dos filhos, sem alegria, né? Só serve para servir e não é lembrada por ninguém, né? Sem beleza e sem vestido, sempre de preto, por dentro e por fora, com uma dor permanente. Dirão: você prega contra o evangelho? Não. O evangelho é em renúncia, abnegação, sim, mas não desse tipo, porque essa escravidão não faz viver, impede de alegrar-se. Aqui ele está falando de pessoas que são escravizadas dentro da sua própria casa, que a pessoa não consegue viver, né? Mulheres, vocês foram libertas por Cristo para permanecer livres. Se depois tiverem de sofrer e esquecer de si mesmas pelos filhos ou pelo marido, que o faça, mas com alegria, na liberdade interior por sua própria escolha. Essa liberdade que falamos nos torna livre para servir. Vós, irmãos, fosse chamada à liberdade. Faze-vos servir uns aos outros pela caridade. Esta é uma liberdade pascual. Recordemos que a saída do Egito foi um passo da escravidão para o trabalho. Eles poderiam depois escolher o que eles queriam trabalhar, do que forma eles queriam viver. O mundo necessita de mulheres, além da beleza dos 20 anos. Já basta o espetáculo de mulheres reduzidas ao seu corpo e a seus seios. Essa é precisamente a mulher objeto. Nós não queremos mulher objeto, queremos uma mulher real, uma mulher pensante, que pense em si também. Aqui, aqui está dando uma lição, aqui ele fala que as mulheres têm que saber reagir, né, à tirania do homem, não ficar subjugada, não deixar seus sonhos morrer, mas viver. Se você tem uma carreira, quer ter uma carreira profissional, lute pelo seu trabalho, né? Aqui ele está falando isso, lute, que Deus não quer pessoas escravizadas, Deus quer uma pessoa livre que pode mudar, né? Mudar o rumo da sua história. E aí ele faz outras referências para esse tipo de coisa que nós estamos vendo agora.
Então, se você está nessa circunstância, é uma pessoa que queria fazer uma faculdade, mas o marido fala não. O seu pai já dizia não em tudo. E agora você arrumou um marido que é a cópia do seu pai. É isso que ele fala. E você vive a mesma vida. Então ele fala: renuncie a isso. Peça a Deus libertação, que Deus te liberta dessa escravidão. Não deixa as pessoas cuidar da sua vida como se você não fosse ninguém, fosse um objeto, uma mulher objeto, que você é uma mulher pensante, é capaz de fazer qualquer coisa e mudar o rumo da sua existência nessa terra, tá? Então, nessa primeira fase da nossa leitura da semana, é dedicado às mulheres, tá bom? Não tá para a mulher sair rebelando por aí, mas fazer um balanço da sua vida. O que você quer de mudança na sua vida? Quais os seus objetivos? Então vamos orar, né? Se você quer ser uma empresária de sucesso, lute por aquilo que você quer, tá bom? Então vamos. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por mais um dia de vida, Senhor. E hoje nos colocamos na brecha da intercessão, Senhor, para clamar, meu Pai, por todas as mulheres do nosso país, Senhor. Essas mulheres que sofrem caladas, Senhor, que carrega muito peso nas costas, pesos que não são delas, Senhor, que sofre calada, Senhor amado, sofre violência doméstica dentro de casa e tem medo de abrir a boca, porque é ameaçada a cada momento, Senhor. Senhor Jesus, coloca teu exército de anjo em prontidão, Senhor. Quantos sonhos perdidos, Senhor. Quantas mulheres que estão clamando comigo, que gostaria de ser uma empresária, de voltar a fazer uma faculdade, de ter a sua própria vida, Senhor. Mas ela renunciou a tudo, não porque ela quis, mas porque foi obrigada. E Deus já morreu na cruz para te libertar, para tirar dessa escravidão. Isso é uma vida de escravidão humana. Senhor, tem misericórdia, liberte, meu Pai, todos esses que vivem subjugado, humilhado, dia e noite sendo humilhado, Senhor, por muitos que é muito pior do que ela, Senhor, mas eles se acham acima de tudo, Senhor. Vai passando na frente, Senhor. Vai abençoando essas mães que estão clamando pelos seus filhos, que mexem com droga, que esses filhos, Senhor, que só dá trabalho, Senhor, não dá uma alegria sequer para os seus pais, Senhor. Abençoe, meu Pai, essas moças, Senhor, que está na prostituição, Senhor, tão novas e na prostituição. Abençoe essas mães que se encontram doentes, acamadas, que estão com câncer, fazendo tratamento, Senhor, e aqueles que estão com problemas renais, problema na coluna, problemas respiratório grave, com pneumonia, aqueles que estão fazendo hemodiálise, aquelas mães que cuidam de filhos, Senhor amado, deficientes, Senhor, praticamente sozinha, Senhor. Ó Deus, tenha compaixão, meu Pai. Vai abençoando todas as mulheres do nosso país, Senhor. Aquelas que trabalham de fazer faxina, Senhor. Aquelas que é costureira, empresário, microempreendedoras, professoras. Hoje em dia as professoras sofrem, Senhor amado, na mão de alunos que tentam até colocar veneno na água que elas bebem, Senhor, que não respeita mais os professores, Senhor. Vai, Senhor amado, fazendo um grande mover, meu Pai. O nosso país precisa da sua mão poderosa, Senhor, nos três poderes, Senhor. Abençoe a todos, no nome de Jesus e no poder de Deus. Quebra toda a seta do inimigo, toda a emboscada do Satanás, toda a cilada diabólica que armaram contra o seu povo, Senhor, seja quebrado, anulado no sangue de Jesus e no poder de Deus. Amém
e amém. Amém. Muito obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Se vocês gostaram, compartilhe, dê seu joinha, se inscreve no canal. Assim vocês me ajudam também, tá? Obrigada e até a próxima.